Aí galera, tranquilo, numa boa? Hoje eu fui acusado, né, de ser comunista, né? Algum dos meus seguidores me chamou de comunista. Bom, eu resolvi então entrar nessa complexidade, não exatamente comunismo ou não. Eu resolvi comentar o cerne, o principal, a essência de capitalismo, socialismo, comunismo, esquerda, direita, né? E através da percepção do que estamos falando em relação às palavras que usamos. Pois bem, vamos pensar em patrimônio e propriedade, que é basicamente o que mais faz dodói, né? Quando se discute isso. Patrimônio e propriedade. O que é o patrimônio, gente? Patrimônio é do direito civil, né? É um direito de se opor a terceiros, ou seja, aquilo que é meu, eu tenho o direito de me opor, de me contrapor a outros que de alguma forma ameacem este patrimônio que eu tenho. Do ponto de vista do direito civil, é aquilo que tem que tem dinheiro, né? Que tu pode resolver monetariamente. Então, é um direito oponível. Que interessante a ideia de oponível. Bom, e a propriedade? A propriedade, eu digo que eu tenho propriedade. Na verdade, eu estou me referindo à faculdade de usar, à faculdade de gozar. É um direito exclusivo sobre aquilo que me pertence. Então, se eu tenho patrimônio, eu o uso de maneira exclusiva. Ó, sempre o meu gatinho ali, né? Então, eu uso de maneira exclusiva. Então, o o patrimônio como algo, direito de me opor, e a propriedade como uso exclusivo. E para garantir esses dois conceitos, existe o Estado. Então vejam, a estrutura do Estado, lá vamos pensar no contrato social, Hobbes, Rousseau, Locke, né? O contrato social para que nós possamos discutir e garantir estes dois conceitos. Olha o custo. Olha o preço, quanto custa um Estado? Eu não tenho nem ideia, né? É algo fantástico, mas foi necessário porque esses conceitos foram criados e desenvolvidos e agora precisam ser mantidos. Por quem? Por uma figura, o Leviatã, né? Uma figura fantasmagórica, fantasmal, que é o Estado, é o direito, que está aí olhando, haha, estou cuidando vocês, hein? Então percebam, exclusividade, uso, gozo, oponível, é a ideia de patrimônio, é a ideia de propriedade. É disto que nós estamos tratando. Veja, veja do que estamos falando. O meu CPF, ou seja, eu, pessoa, eu tenho coisas que são minhas, todas as pessoas têm, né? Coisas que são suas e são visíveis, palpáveis. Agora, vamos pensar CNPJ, ou seja, uma pessoa fantasia, uma pessoa reconhecida apenas pelo direito, que não existe fisicamente, que não existe na realidade, tem patrimônio, tem propriedades. E que também esta coisa chamada CNPJ, que não existe no físico, né, ocupa um espaço no Estado e que pode vir contra mim, existente, CPF existente, posso ser de alguma forma sancionado pelo Estado em função de algo que não existe, que é um CNPJ. Né? Então percebe o grau de abstração agora. O meu próprio canal, ninguém pode usar o nome do meu canal. Por quê? Porque ele me pertence. Então percebam que quando nós estamos falando em comunismo, socialismo, capitalismo, nós estamos falando destas complexidades. Não é simples. E eu fico triste quando alguém fala de uma maneira simplória, simplista, achando que está falando grandes coisas, né? A extrema-direita é fantástica, né, em fazer reducionismo, falar simplicidades terríveis, né, fugindo das complexidades. Me lembra aqui Rousseau. Rousseau
um dos contratualistas contou uma historinha mais ou menos assim, né? É de memória, né? Ele disse assim, olha, houve um tempo em que alguém viu um terreno, né? Que era de todo mundo, não existia propriedade, né? E ele disse, isto é meu. E curiosamente as pessoas que ouviram responderam, isto é teu. Criou-se a propriedade. Por quê? Porque alguém disse, isso é meu, e os outros acreditaram. Porque é um simples. E a partir daí tiveram que criar todo o Estado para que este sujeito, que disse isso é meu, continuasse mantendo a sua propriedade. E os outros, provavelmente, quiseram ter as suas propriedades. Então percebam que acabou havendo uma luta para que as pessoas tivessem, sem se preocupar com as pessoas que não têm. Quando eu penso em propriedade, eu estou pensando em quem tem. Não, raramente vem a nossa ideia, aqueles que não têm que ficar excluídos. Pois bem, vamos fazer uma viagem para a gente ver como se mistura ter e ser. Voto censitário no Brasil. Só quem tinha determinada renda, ou só quem tinha determinadas propriedades, né, a quantidade, né, era cidadão. Olha o ter e o ser. Se a pessoa tem tal renda, ela é cidadão, ela vota. É o voto censitário. Revolução Francesa. Quem é nobre porque, além de ser de sangue, né, porque tem terras. Então o ter e o ser se misturam e é disso que estamos falando. Ter e ser se misturam. Vejam, a pessoa é pobre. Por que ela é? É o ser dela, ela é, porque não tem. Mas veja, o ter se refere ao exterior da pessoa. Antes da pessoa ter, ela é. Então ela é um ser antes de ter. E se ela é uma pessoa, ela tem que ter dignidade, tem que ter saúde, educação, moradia, tem que ter a sua casinha, tem que ter a sua alimentação, tem que ter o seu emprego, tem que ter o seu carrinho, tem que ter, né? Porque ela é, e para continuar sendo, ela precisa desse mínimo. E quando se fala em socialismo, comunismo, etc., esquerda, etc., se está falando dessa, o que é preciso, vamos pensar o que a pessoa precisa ter para poder continuar sendo. Porque o principal é o ser. O ter é para garantir a existência. Não pode haver estas confusões. Então, à medida que se vai dizendo que determinadas pessoas devem ter e manter as suas propriedades, de certa forma está dizendo que aquelas pessoas que não têm continuarão não tendo. Mas se elas não têm, o seu ser acaba sendo desqualificado, minimizado, prejudicado, né? Se tornando pessoas frágeis porque elas não têm. Então, é disto que se está falando. Portanto, quando me chamam de comunista, eu acho até graça, né? Significa que são pessoas que não têm as condições intelectuais de perceber a complexidade. Que a sociedade se tornou sociedade como ela é porque se pensou em propriedade, em garantia, em garantir que pessoas tenham X e outras continuam não tendo ou tendo muito pouco do X. Esta é a complexidade. Então, quando se vê a luta da extrema-direita, é uma luta para manter as coisas como estão. E manter as coisas estão, mantendo as conversas no nível de simplicidade, de simplório, né? Pegando o mínimo, enganando as pessoas, falando coisas que não fazem sentido em relação às complexidades. Portanto, fica meu abraço e o meu conselho, né? Meu conselho é: perceba as complexidades sempre. Abraço.